Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, o capítulo 1. Eu quero estar externando alguns pontos aqui nesta noite. Josué, capítulo de número 1. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria de ler do verso 1 até o 9. Josué, capítulo de número 1, do verso 1 ao versículo de número 9. Todos acharam? Amém? Ok, os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Aí no fundo? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Poder se sentar. O pastor já orou, mas eu queria também me humilhar diante de Deus, diante dos irmãos mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado a Deus por tudo que já vimos e ouvimos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado a Deus, querido, pelo teu servo, Deus, o pastor James, ó Pai, por este convite. Obrigado pela oração que teu filho já fizeste, ó Deus. Apenas, ó Pai, externando a minha dependência, Deus, completamente diante do Senhor, Deus. Obrigado a Deus por tudo. Fala conosco, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Mulheres fortes em tempos de crise. Amados, nós estamos vivendo uma era muito difícil, muito delicada, muito complicada. E precisamos nos fortalecer verdadeiramente em Cristo, na força do seu poder. Precisamos realmente estarmos revestidos, não só com as armaduras espirituais, mas precisamos de fato estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para vencer essas crises que nós estamos vivenciando nesta terra. E nós que somos igreja do Senhor, as mulheres que são princesas e os homens que são príncipes do Senhor, nós a cada dia, nós precisamos estarmos unidos e fortalecidos no Senhor. Então é de suma importância, meus amados irmãos, nós aproveitarmos o máximo que nós pudermos para estarmos congregando, estarmos em comunhão na casa do Senhor. Porque realmente o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos boas notícias, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Amado, neste capítulo 1, pelo menos acontecem 3 coisas iniciais. A primeira coisa, Deus encoraja o seu novo líder, que é Josué. Nós sabemos que este homem ele tinha um grande desafio pela frente, substituir um dos maiores líderes da história de Israel, que foi Moisés. E se uma coisa que ele precisava, que nós também precisamos, é de encorajamento. E nada melhor do que haver este encorajamento da parte do nosso Deus. A segunda coisa é que ele encorajou os seus liderados. Na mesma proporção que ele recebia encorajamento da parte de Deus, ele também passava esse encorajamento para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, ao seu lado, para poder lhe auxiliar. A terceira coisa, os seus oficiais também, os seus liderados também o encorajou. E isto é muito bom, porque na mesma proporção que recebemos encorajamento da parte do Senhor, que nós liderança encorajamos os nossos irmãos, também vocês nos encorajam. Porque se também não fosse vocês, não teríamos como caminhar e fazer nada para o Senhor. Amados, eu quero destacar 3 coisas apenas da mensagem nesta noite. Não quero me alongar, mas eu quero pelo menos destacar 3 coisas que eu creio que Deus pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos. Mulheres fortes em tempos de crise, aquelas que são fracas ou aquelas que já são fortes, como manter esta fortaleza, ou aquelas que são fracas espiritualmente falando, como obter esta fortaleza da parte do Senhor. Amados irmãos e irmãos, a primeira coisa que eu penso é que nós precisamos ter discernimento do chamado de Deus para as nossas vidas. Isto aqui me preocupa, amados irmãos. Chamado do Senhor. Observe que nós estamos diante de um texto que a primeira coisa que nós vemos em mente é a chamada. A chamada de um homem. A chamada de Deus na vida de um jovem chamado Josué para poder servi-lo. E Deus ele é específico na chamada, dizendo algumas palavras, como por exemplo no versículo de número 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Meus amados irmãos, uma coisa que nós precisamos destacar aqui, 2 coisas. A primeira coisa, Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. Nós estamos vivendo uma era delicada, complicada, a qual muitas das vezes as pessoas, elas não querem servir umas às outras. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós temos oportunidades para poder nas pequenas coisas, aparentemente falando, coisas que Deus permite, vai nos testando, vai nos provando para que a gente venha servir ao Senhor, servindo o outro, servindo o próximo, e muitas das vezes nós não queremos servir. E aqui de introdução, Deus ele está chamando Josué estrategicamente, porque já observava ele, a forma que ele servia Moisés, servindo Moisés, automaticamente ele estava servindo o próprio Deus. Amados irmãos, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e 24, vai dizer: cada um permaneça na vocação a qual foi chamado. Ou quem sabe a vocação que foi chamada. Se for colocar para as mulheres, o Senhor falou a Josué. A primeira coisa, meus amados irmãos, Deus ele fala primeiramente com Josué. Na sequência ele diz: tu e todo este povo. Deus primeiramente falou e transmitiu a sua mensagem do seu coração para o coração do seu líder, para Josué, para conduzir aquele povo. Josué era apenas um instrumento nas mãos de Deus para conduzir toda aquela nação de Israel. Mas Deus primeiramente falou com o seu servo chamado Josué. Eu gosto de uma expressão de um homem de Deus que eu admiro muito. Ele disse que ele estava em um avião e alguém perguntou a ele pelo traje dele, perguntou a ele o que é que ele era, o que é que ele fazia na vida. E ele tem um grau de estudo elevado, ele é PhD em algo, e ele não demonstrou isso nas palavras, simplesmente perguntou a ele: o que é que o senhor é, uma senhora? E ele disse: eu sou pai. Aí depois a senhora ficou impressionada com uma coisa, parece que nunca tinha ouvido ninguém falar um negócio desse, e perguntou insistindo: mas pai, como assim? E depois eu sou marido. Marido? Como assim? Pai e marido?
como se isso fosse uma coisa insignificante. Aí depois insistindo tanto, e depois, quando eu tenho tempo, aí eu prego a palavra. Mas prioridade, pai e marido. Porque essa ênfase, pastor, nessa introdução da mensagem. Amados irmãos, eu creio que Satanás, ele tem usado o feminismo para tentar destruir a igreja do século XXI. A inversão de valores hoje tem sido grande, infelizmente, dentro dos lares cristãos. Muitos papéis invertidos, muitos casamentos, infelizmente, muitas famílias caminhando para a destruição. Eu, particularmente, eu vi isso essa semana que passou. Eu vi isso diante dos meus olhos. Uma discussão de famílias. Aparentemente, a família estava bem. O casamento estava bem, aparentemente. A mulher trabalhando, a mulher estudando e tal, aquela situação toda, mas a família sendo mirrada, minada pelo inimigo dentro de casa. Amados irmãos, não estou aqui fazendo apologia, não me interprete mal de uma mulher estudar, uma mulher trabalhar, não estou falando isso aqui. Estou falando que nós não podemos inverter os valores e muitas das vezes nos sentir um complexo, um poço de inferioridade, por muitas das vezes você ser dona de casa, por ser mãe, por ser pai. Quantas das vezes, meus amados irmãos, muitas pessoas têm sacrificado o principal da sua vida, a coisa mais importante da sua vida depois da salvação, que é a sua família, para poder mostrar para a sociedade que está bem. Aí eu estou estudando, eu estou fazendo pós-graduação. Como é que está a nossa família? A coisa mais importante que eu tenho hoje abaixo de Deus é a minha esposa e as minhas 2 filhas. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. E muitas das vezes as pessoas estão assim, aceleradíssimas, querendo mostrar uma coisa que não é e que não tem. Isso é horrível. Isso é doloroso. E a igreja sofre com isso. E tem sofrendo muito os ataques do inimigo através disso. Observe que a expressão servo do Senhor, servo de Moisés, aparece praticamente 5 vezes aqui nesse texto. No versículo 1 aparece 2 vezes. Versículo 2, versículo 7, versículo 13. Aí vai aparecer a palavra servo do Senhor. Por exemplo, Moisés é mencionado aqui nesse texto, do livro todo, no trajeto dos 24 capítulos de Josué, 56 vezes. Significando que Josué, mesmo na ausência do seu líder maior chamado Moisés, ele nunca o desrespeitou. Ele nunca fez nada do contrário, porque o líder estava morto, ou tinha saído desta terra. Agora eu vou fazer o inverso, o contrário daquilo que ele fazia na minha presença. Não. Um verdadeiro servo de Deus, ele honra ao seu Deus e ao seu, eu vou dizer assim, ao seu pastor, ao seu líder, tanto na presença quanto na ausência, porque na presença e na ausência ele está honrando o Deus Todo-Poderoso. E é assim, irmão, se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos honrar nossos líderes. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, nós congregamos e fazemos parte de uma das maiores denominações do planeta, que é a Igreja Batista, uma igreja que tem uma história, uma igreja que honra e tem os seus princípios. Muitas das vezes, até neste ponto, a igreja tem perdido muitos seus princípios, tem forçado os seus líderes a fazer outro tipo de atividade, porque muitas das vezes tem vergonha de dizer assim: ele é pastor, é só pastor. Irmãos, ele é só médico e é só médico. Ela é só enfermeira, ele é só juiz, ele é só advogado. Observe que o tom da palavra, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério pastoral, uma obra grande, excelente, almeja. Vamos valorizar a nossa igreja, a igreja a qual nós fazemos parte. Se o irmão está entendendo, diga amém. Homens que viveram ao lado de outros, na sombra, por exemplo, Moisés, Josué. Josué estava a todo momento na sombra de Moisés. O apóstolo Paulo,
nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, da trajetória deste grande homem de Deus, o texto não fala Paulo e Barnabé, o texto fala Barnabé e Paulo. Vai olhar lá a Bíblia, irmãos, em Atos. Significando que Paulo ainda tinha muito que desaprender e muito que aprender. Elias e Eliseu, observe. Elias sai de cena, Eliseu entra. Mas até Elias sair de cena, Eliseu tinha muito ainda que aprender com Elias. Então a primeira coisa, precisamos definir a chamada. Por que isso, pastor? Porque muitas das vezes não tem trazido edificação, tem trazido confusão no meio do arraial da igreja. Irmão, se tem uma coisa que eu admiro de todo o meu coração, é biografia cristã. Eu sou um amante de biografia cristã. Já li diversas biografias, e uma das que eu mais admiro são as missionárias. Admiro demais. Tem biografia cristã de mulheres que eu falo, meu Deus, não chegou a unha dessa mulher. Mas são missionárias. Entende, irmãos? Não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar ao seu coração. Missionária. Não querer passar como é que fala? Os carros, as carroças na frente dos bois, né? Tipo assim, usurpar. Além daquilo que Deus as chamou, aquilo que Deus nos chamou para que nós viéssemos exercer e fazer aqui nessa terra. A segunda coisa, precisamos ser fortes e corajosos. Cadê as mulheres fortes e corajosas? Diga amém, diga glória a Deus. Segundo, precisamos ser fortes e corajosos. Observe que ele menciona, meus amados irmãos, esse tom da palavra 4 vezes. O versículo de número 6, veja comigo. Ele diz assim, esforça-te, e tem o quê? Bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te, tem o quê? Muito bom ânimo. Olha, o tom até muda. Ele diz muito bom, ou muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, ele está perguntando, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha o versículo de número 18, na última parte, esforça-te, tem bom ânimo. Deus estava tratando com Josué de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito profunda e verdadeira, dizendo, você, líder a qual eu chamei para exercer um ministério aqui nesta terra, precisa ter coragem, precisa ter ânimo. Irmãos, eu vi uma frase que diz assim, olha, a soberania divina não substituiu a responsabilidade humana. A soberania divina não substituiu, não substituirá a responsabilidade humana. O que significa isso, pastor? Significa que aquilo que você pode fazer, Deus vai fazer. É assim? Aquilo que a MCM, aquilo que os homens, aquilo que o pastor, aquilo que a igreja pode fazer com suas mãos, Deus vai fazer. É assim? Não. Tirai a pedra. Olha o diálogo de Jesus com aquelas duas irmãs. Tirai a pedra. Elas chegaram e disseram assim, mas Senhor, já é de 4 dias. Está muito fedorento, está fedendo, está horroroso. Aí já é como se Jesus dissesse, não estou perguntando isso. Eu estou mandando. Tirai a pedra. Mas muitas das vezes, irmãos, olha para mim. Até a pedra a gente quer que Jesus tire. Como é que pode, irmãos? Deus nos deu graça para fazer alguma coisa. Nos deu sabedoria. Nos deu força. E se tem uma coisa que nós temos dentro de nós, que Deus pôs isso no coração de cada verdadeiro cristão, é fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se tem algo que o diabo não pode mexer dentro de nós, é esse desejo de buscá-lo, porque ele colocou isso dentro de nós. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles estavam ali acorrentados, mas a alma deles não estavam presa. Eles estavam com suas bocas não abotoadas, mas eles estavam ali na prisão louvando, glorificando a Deus e orando ao Senhor. O que acontece? Todas as portas foram o quê? Abertas. Todas as portas foram abertas. Então olha o que diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 8, 10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Isaías 41, 10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Provérbios 24:10 vai dizer assim: te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele passando por aquela crise do espinho na carne. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele vai ao Senhor em oração durante 3 vezes, para que Deus traga alívio para aquela dificuldade que ele estava vivenciando, que Deus removesse aquele espinho dele da carne. E é exatamente 3 vezes que ele buscou ao Senhor a oração, da mesma forma que Jesus no Getsêmani orou ao Pai durante 3 vezes, insistindo nas mesmas palavras. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, orando ali durante 3 vezes, ele ouviu a palavra do Senhor falando no seu coração, dizendo que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. Então, quem sabe, você que está aqui nesta noite desanimado, quem sabe você tem falado muitas das vezes com Deus: Senhor, eu sou tão fraco, Senhor. Quem sabe exatamente esta fraqueza que mantém você de pé. Quem sabe exatamente essa fraqueza que mantém você buscando a Deus. Quem sabe exatamente dessa fraqueza que faz você ser um dependente de Deus, buscar a Deus e não se apartar de Deus. Então louvemos a Deus, porque quanto mais somos fracos, mais Deus manifesta o seu poder através da sua vida, através das nossas vidas. Para que ser forte e corajoso, igreja? Para que a MCM precisa ser forte e corajosa? Primeiro, para obedecer às ordens do Senhor. Olha o versículo de número 7, quando vai dizer assim: então somente esforça-te, tem bom ânimo, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, a primeira coisa que vem ao nosso coração, à nossa mente, para que ser forte e corajoso, para que nós venhamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus com ânimo, com coragem, com alegria, com graça. Por exemplo, os Salmos capítulo 40, versículo 8. É um salmo muito bonito, quando vai dizer assim: deleito-me, ó Senhor, em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Olha que salmo bonito, pastor. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Observe, amados irmãos, o salmista ele não está dizendo: deleito-me em ouvir a tua vontade. Deleito-me em ouvir uma pregação. Ele está dizendo: deleito-me em fazer a tua. Deus nos chama para obedecer, irmãos. Não tem negócio com Deus, irmãos. Não tem barganha com Deus. Ou obedece ou não está agradando a Deus. Observe o tom da palavra quando vai dizer: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Significando que quando Deus está alegre com sua igreja, a igreja está fraca ou a igreja está forte? Oi? Forte. Mas quando Deus está triste com a igreja, porque a igreja está em desobediência ao Senhor, por mais recursos humanos que nós venhamos ter em mãos, amados irmãos, espiritualmente, nós não estamos bem. A segunda coisa, para que ser forte e corajoso? Para superar as dificuldades, irmãos. Quando Deus chamou Josué, Deus não prometeu um mar de rosas. Deus não prometeu dizendo para ele: olha, não vai existir problema nenhum no seu ministério. Ninguém vai te perseguir. Todos vão te dar boas-vindas, todos vão te amar. Muito pelo contrário, meus amados irmãos. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior a chamada, muitas das vezes Satanás há de investir para tentar nos desanimar. Por exemplo, sabe uma das táticas que Satanás tem colocado e muitos cristãos têm caído nela? Críticas. Ô irmãos, só se a gente deixar de existir para a gente não ser criticado. Se você é bem sucedido, é criticado. Se você não é bem sucedido, é criticado. Se você faz alguma coisa, é criticado. Se você não faz nada, é criticado. Se você se veste bonito, criticado. Se você se veste feio, criticado. Se tem um carro bonito, criticado. Se tem um carro feio, criticado. Se ganha um bom salário, criticado. Se não ganha nada, é criticado. Então a gente vai deixar de viver. Irmãos, diante dessa situação que nós estamos apresentando aqui, obedeça a Deus, agrade ao seu Deus, glorifique o nome do Senhor. Independente de quem queira criticar ou não, o importante é a sua mente, o seu coração está elevada para glorificar, engrandecer e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Terceiro lugar, para que serve ser forte e corajoso? Para ficar firmes quando as pessoas se levantarem contra nós. Olha o versículo de número 18, quando vai dizer assim:
Todo homem que for rebelde às suas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Quem está falando essas palavras aqui? Os liderados de Josué. Já está falando para ele. Se alguém não te obedecer, vai morrer. Eu estava vendo um pastor muito experiente contar uma experiência da vida dele. Na verdade, do amigo dele, ele citando. O pastor James já ouviu falar em Warren Wiersbe, um comentário bíblico de 6 volumes. Ele pastoreou diversas igrejas nos Estados Unidos. Ele contando a experiência de um amigo dele, dizendo assim, olha que a igreja estava crescendo. E aí não tinha como caber mais pessoas. E urgentemente tinha que providenciar um prédio para poder colocar as crianças, os adolescentes em uma sala, para poder levá-lo para a escola bíblica dominical, para poder ter uma qualidade melhor. E aí diz que um homem se levantou da diretoria da igreja há muitos anos e disse, só se for por cima do meu cadáver. Aí sabe o que aconteceu? 3 dias depois, foi por cima do cadáver dele que ele morreu. Irmãos, nós estamos de que time? Que time é que nós estamos? Que lado é que nós estamos? Como é que alguém, por um exemplo, chega aqui de tarde e diz assim, pastor, nós falamos evangelismo. Eu não vou e eu quero que dê errado. A festa da MCM, quando a irmã pega no microfone, eu quero que o microfone estoure na mão dela. Puf! Que lado nós estamos, irmãos? É o lado de Deus? Não está entendendo que muitas das vezes, amados irmãos, nós temos que estar preparados, muitas das vezes, para esse tipo de crítica, infelizmente. Então, observe, a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria ou nos dará com ele todas as coisas? Para que serve ser forte e corajoso? 4º lugar, para não desanimar diante de derrotas. Deus, Ele não nos prometeu que nós não iríamos ficar desanimados nunca e que haveria uma possibilidade nunca de sermos acometidos por uma derrota, um fracasso no ministério. Estou falando no ministério em geral, irmão, não é só ministério pastoral. Deus nunca nos prometeu isso. Observe que no ministério de Josué aconteceu com Acã. Se ele parasse ali, observe que ele enfrentou uma das cidades maiores, Jericó, uma cidade insignificante, perdeu a guerra. Eu lembro-me que uma vez, eu penso que, a não ser essa questão do casamento, mas para um jovem, eu penso que é uma das coisas que tira mais assim, deixa o jovem muito ansioso, coração acelerado, depois do primeiro negócio de namorada e tal, é primeiro emprego. Eu lembro, irmãos, que no meu primeiro emprego estava complicado. Eu ia para uma empresa, nada. Para uma outra, nada. E aí abriu lá a oportunidade para a empresa lá na cidade, a Avon. Não sei se Jamison lembra, logo quando a Avon chegou em Simões Filho. E aí aquela coisa no Cine, todo mundo ia para o Cine, em busca do primeiro emprego e tal. Eu ia e tal. Fiz a entrevista, perdi na Avon. Depois qualquer coisa a gente liga para você, viu? Comigo. Tá bom. Aquela conversa de psicóloga, depois segunda, aí marcou de novo, aí me ligou, teve vaga de novo, me inscrevi, fiz a primeira. Sabe o que aconteceu, irmãos? Olha para mim, passei ou não? O que os irmãos dizem? Passei, pastor? A segunda, perdi de novo. Aí fui fazer a terceira pelo Cine Novo, vai eu de novo lá, me inscrevo, a carta, ó, seu Alexandre, vai lá no tal lugar, era até na Orla em Salvador, ia, pegava o ônibus todo bonitinho, botava um gel no cabelo, me alisava todo bonitinho, crente bonitinho, já ouvi falar, camisa por dentro, chegava lá, a entrevista, vai para casa que a gente vai te ligar, só para dizer se você passou ou não passou. E aí, irmão, vocês dizem o quê? Ei, passei ou não? Fala aí, me ajuda. Passei sim ou não? Passei de uma cadeira para outra. Isso. Perdi de novo, pastor. Aí eu em casa de novo, tá tendo vaga para o Cine, 2 meses de novo, 2 meses. Tá tendo vaga para Avon. Aí vai eu para onde, irmãos? Para o Cine, atrás da vaga da Avon. Aí vai eu de novo, irmão, 4ª vez. E aí os irmãos acham que, hein? Passei ou não? Agora passei para uma cadeira para outra, irmão.
Pastor, que na entrevista mesmo, não sei se eu ficava muito nervoso e tal, sei que a psicóloga olhava assim para mim, primeiro emprego. E era interessante que era todo mundo primeiro emprego. Não é negócio que dizia assim, fulano já tem experiência, por isso que passou daqui, aí ele tem olho azul, ele é bonitinho, aí então... Não, nada disso não. Deus me provando. Aí vai eu, pastor, na quinta vez, pastor. A oportunidade para Avon de novo. Vai eu para o Cine de novo, de manhã cedo e tal. E isso a minha varoa olhava, e aí, conseguiu passar? Eu já estava quase noivo dela já. E ela naquela agonia para a gente casar e tal. Eu já tinha comprado já a casa. Então só estava faltando só emprego. E aí, quinta vez, os irmãos acham o quê, hein? Agora vai, né? Agora, diz aí, agora vai. Fala assim, agora vai. De uma cadeira para outra, irmãos. Perdi de novo. Sexta vez, irmãos. E aí o irmão Alexandre desistiu, hein? Vocês acham o quê? Não desisti. Fui de novo. Sexta vez, irmãos. Aí vai eu de novo. Faço lá aquele processo. Só que nessa vez foi até bonitinho. Porque depois da entrevista teve a prova. Aí eu falei, pô, agora vai. Se teve a prova de português e matemática, as 4 operações. Aí eu, agora eu vou. Passei de boa, com certeza. Passei. E aí vocês acham o quê, hein? Passei ou não? Agora, é sexta vez, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? A fé no coração, irmão. Ajuda o pastor. Por favor. E aí, passei, pastor? Passei nada, irmão. De uma cadeira para outra. Deus estava me provando, igreja. A minha resistência. Eu fiquei tão triste que eu comecei a chorar. Chegava em casa e chorava, dentro do quarto. Minha mãe olhava assim para mim, ficava com a pena, minha avó, passava a mão na minha cabeça. Deus está preparando algo melhor para você, meu neto. Eu falei, eu com bico de pato. Tá bom, minha avó. Aí minha namorada, que na época era minha namorada, quase noiva, ligava. E aí eu perdi de novo. Ai! Pronto. 7ª vez. Vaga de novo. Processo seletivo para entrar na Avon. Aí eu falei, eu vou de novo. Vou de novo. Aí fui, peguei a carta e tal. Irmão, foi uma coisa assim, ó. Aí fui. E aí, hein? Essa 7ª vez. A 7ª, pelo menos, o número de Deus. Não podia passar no 6, porque tem o 666, né? As 7 volta. Aí o pastor já falou, 7. 666 não, aí está amarrado. 6 não pode parar, não. Irmãos, aí eu fiz a prova. Da prova, já mandou eu fazer o quê? Os exames. Dos exames, mandou abrir conta e fui empregado, irmãos. Mas foi 7 vezes, irmãos. Quantas das vezes, eu estou contando isso aqui, uma coisa que passou na minha vida há mais de 10 anos atrás. Quantas das vezes Deus nos prova na primeira vez, a gente já desiste. Já está desistindo. Já está com depressão. Está dizendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não quer me usar, eu não presto para nada. Só uma vez só. Ô pastor, é porque quando eu vou aí na frente eu fico nervoso. O que é que eu estava pensando com o senhor aqui agora? Tomei umas águas aí, fui aqui no banheiro, por quê? Vai dizer que não percebeu. Estava um pouco nervoso. Ainda estou. Foi por isso, igreja. Deus não vai usar ninguém. Deus quer usar pessoas fracas. Cadê os fraquinhos que estão aqui, hein? Para Deus usar. Então, em quinto, para ser decidido na execução de atitudes. Observe, amados irmãos, que nada pode nos parar, nada pode nos deter. Eu vi uma história interessante, o pastor contando uma vez, que uma irmã, depois de conversão, o seu marido começou a persegui-la. Não queria saber de cristão. Não queria saber que ela continuasse a ir à igreja. E começou a ameaçá-la, dizendo, se você for para a igreja, eu vou te botar para fora de casa. Se você for para a igreja, esqueça que você é minha esposa. E chegava um momento que ela começava a ir buscar Deus, orar pela vida dele, interceder. Ela estava realmente em chama, buscando a Deus. Não só pela vida dela, mas pela vida do seu esposo. Chegou um dia que ele ficou transtornado, atribulado. Diz o historiador que ele pegou uma arma e colocou quase que na boca dela, dizendo para ela que ela não ia mais para a igreja. Que ele estava dando uma ordem para que ela não buscasse mais o Senhor. Diz que ela disse assim, olha, eu vou buscar o Senhor, mas eu te mato. Diz que ela disse assim, olha, se você
não atirar, não me matar, eu vou para a igreja. Mas se você atirar, eu vou para o céu. E eu espero um dia te encontrar lá. Mas de qualquer forma, eu vou continuar buscando a Deus. O que a palavra de Deus diz, amados irmãos? Que importa antes obedecer aos homens, é assim? Antes importa obedecer o quê? A Deus do quê? Do que aos homens. Talvez alguém esteja vivenciando isso, pressão da parte do inimigo. Quem sabe até da parte de famílias. Como Jesus, logo no início do seu ministério, enfrentou. Então, terceiro, para que a gente venha encerrar essa mensagem, precisamos confiar totalmente na palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta, antes medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer, não é apenas ouvir, conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E quem te poderá resistir todos os dias da tua vida? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Igreja, assim como Deus foi com Moisés e foi com Josué na saída do filho dele nesta terra há mais de 2000 anos, Deus também é com você, Deus também é comigo, Deus é com a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos a promessa da parte de Deus que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Então nós temos um dono. Nós não estamos só nessa terra. Por mais dificuldade que você passa, que nós viemos passar, o Senhor, Ele está conosco. Preste atenção. O povo de Deus vive de promessas, não de explicações. Primeiro, Deus não nos deve explicações. Nós talvez nunca iríamos entender nada daquilo que Deus faz, mas apenas daquilo que Ele disse que ia fazer. Quem que vai entender um homem dentro da barriga do peixe? Quem que vai entender 3 homens caminhando dentro do fogo? Quem que vai entender um homem com o cajado na mão abrindo o mar vermelho? Quem que vai entender essas coisas, amados irmãos? Quem entende isso? Deus não nos deve explicação, a forma que Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai fazer e ponto final. Enquanto faço a vontade de Deus, disse um homem, enquanto faço a vontade de Deus, não tenho tempo de ficar discutindo o plano dEle. Eu sou aqui apenas para fazer aquilo que Ele pediu, ordenou para que eu fizesse. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, crer nas suas promessas e cumprir seus preceitos. Vou repetir. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, crer nas suas promessas, cumprir seus preceitos. O Senhor prometeu 3 coisas para finalizar a Josué, e ele cumpriu. A primeira coisa, Deus prometeu a conquista da terra prometida. Segundo, Deus prometeu a Josué vitória sobre os seus inimigos. E por último, Deus prometeu a Josué prosperá-lo. Esse mesmo Deus, Ele está aqui nesta noite para cumprir a sua palavra em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, amados? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Com a permissão do pastor, gostaria de fazer uma oração. Vamos ficar de pé? Pai, glorificado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, externar nossa gratidão ao Senhor, pela existência desta igreja, nesta comunidade, Senhor. Agradecer ao Senhor, por esses 9 anos de existência da MCM, Mulheres Cristãs,
em missão, em ação, aqui nesta comunidade, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo pastor desta igreja, pelo anjo da igreja, pelo Senhor ter colocado aqui neste lugar. Ó Deus, abençoa, Deus, cada vez mais, Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor que começou a boa obra aqui neste lugar, nesta localidade, cremos, ó Deus, e esperamos, a nossa esperança é que o Senhor continuará a aperfeiçoar esta grandiosa obra que o Senhor iniciou aqui neste lugar, até o dia de Cristo Jesus. Não é até essa igreja desfazer, que nunca vai desfazer, mas é até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja aqui estabelecida nesta terra. Deus nos abençoa, meu Pai. Ó Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Que o Senhor, Deus querido, continue, ó Deus, derramando graça, fortalecendo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.